Estamos de volta aqui, mais um vídeo que foi lançado em conjunto com o último que eu falei um pouco, que a gente precisa de começar a discutir um pouco mais a profissionalização em música, que eu sinto que é uma coisa que se fala muito pouco, e não estou falando que se fala muito pouco no Brasil, porque você está nos Estados Unidos, não, se fala muito pouco de uma forma geral, e porque a gente quer manter a pessoa motivada e fala, não, vai tocando violão aí que resolve o resto. Mentira, não resolve o resto. Hoje, não. Mas enfim, o que eu quero falar agora é uma coisa que está na minha cabeça também há algum tempo e é um tópico que eu considero, por exemplo, delicado porque envolve talvez um sistema de forma de lidar com as coisas, mas que está relacionado a muitas coisas de vídeos que eu já falei e até o vídeo anterior da profissionalização. Como a profissão da música ela é muito romantizada, a gente fala muito pouco de profissionalização em música. E como a gente fala muito pouco desse cenário profissional, dessa perspectiva de a música como profissão, né? Olha, vamos fazer isso, vamos pensar como a gente vai fazer aquilo, para além de tocar. E aí, se existe essa visão muito romantizada da música, eu acho que o músico ele tem muito pouco consciência de classe. Comunista. Mas por que eu estou falando de consciência de classe? Isso não é uma coisa de ser radical ou liberal. Isso é uma coisa que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é extremamente bem desenvolvido, né? Talvez no país mais capitalista de todos é extremamente bem desenvolvido consciência de classe. Pelo menos nos cenários em que eu circulo. Não estou falando que em todo lugar. Né? Como também no Brasil tem cenários que isso é mais visto ou não. Mas por que eu estou falando isso da consciência de classe? E aí por isso que talvez isso seja meio delicado de lidar. Porque o que eu vejo muitas vezes é que tal músico ele está trabalhando em prol única e exclusivamente de sua carreira. Qual que é o problema disso? Isso é problemático por si só? Claro que não. Todo mundo quer trabalhar em prol da sua própria carreira porque é bom pra gente, a gente vai fazer o que a gente acredita e a gente vai se dar bem, e tudo bem. A grande questão é quando você faz isso de uma forma extremamente canibalesca. O que eu estou falando canibalesca? Eu vou cuidar da minha carreira de uma forma que eu vou fazer isso eliminando a concorrência. Então assim, a gente acha que vai sobrar mais pra gente? Não, mas a gente está fazendo tudo ficar mais raro. Então assim, enquanto o músico, e aí quando eu estou falando músico, as pessoas, né, tiverem uma abordagem muito protecionista consigo mesmo, o cenário vai diminuir cada vez mais. E aí eu vou dar diversos exemplos que me fizeram pensar o que eu estou falando. A minha primeira pergunta é, ao meu ver, o problema não é a gente pensar na gente mesmo, porque isso é uma coisa fundamental, a gente precisa de estar bem para a gente ajudar os outros, para a gente desenvolver um cenário artístico e tudo mais. Mas a questão é se toda a ação que eu faço, ela me beneficia exclusivamente só a mim, eu tô fazendo as pessoas ficarem independentes de mim, ao mesmo tempo que eu estou diminuindo a possibilidade de expansão daquilo, diminuindo a minha base de apoio, e isso afeta não só a mim, mas a todo mundo. Então, por exemplo, o tanto de vezes que a gente vai entrar em contato com colegas, e de novo, isso estou falando de uma perspectiva de quem trabalha, né? Não do lado de fora. Aquela coisa, sabe aquela coisa? Eu falar mal do Brasil, eu falo com meus colegas brasileiros, mas quem vai falar mal de fora não pode? É uma coisa meio que assim, que está acontecendo isso agora. O tanto de vezes que a gente já... E aí quando eu falo a gente, são os lugares que eu tive. Associação de Violão, em Radford, em Nova York. A gente vai fazer um evento, por exemplo, isso é uma coisa muito curiosa. A gente vai fazer um evento e aí as pessoas, elas fingem que não vêm, que o evento acontece. E aí quando eu falo pessoas, eu falo colegas de trabalho. Elas fingem que o evento não acontece, porque daí na cabeça delas é assim, olha, eu não estou sendo diretamente beneficiado com isso, então eu não vou mexer um dedo, eu vou ignorar. Porque na minha cabeça, se eu der algum valor para esse evento, as pessoas não vão me querer mais. Isso é um pouco até de insegurança, né, do que essas pessoas fazem. Pô, se o cara tá tão inseguro assim que o aluno dele não pode ir para outro evento, talvez a gente tenha que questionar a qualidade do ensino daquela pessoa. Mas não entrando nessa seara,
O que eu vejo muito é quantas e quantas vezes que a gente vai fazer um evento e as pessoas, não só quando eu tive envolvido, mas quando eu assisti isso de fora e por si só, as pessoas simplesmente ignoram, não ajudam nem a mencionar, a divulgar, a apoiar a dia. E de novo, apoiar, você tem diversas formas de apoio. Você tem uma forma de apoio que você pode chegar para a pessoa, valorizar o trabalho dela. Você tem uma forma de apoio que você pode mandar para os seus colegas, divulgar, mandar alunos, apoiar financeiramente, ou seja lá o que for. Existem diversas formas, você faz o que você se sentir mais confortável. Mas se as pessoas não fazem isso, elas pensam, o que eu imagino que elas pensam é isso: olha, eu não vou apoiar isso porque isso não me beneficia diretamente. E aí, recentemente em Nova York, por exemplo, estava acontecendo uma série de masterclasses com violonistas do mundo inteiro, gente que veio da França para dar aula, no Brooklyn. E aí, eles estavam divulgando essas masterclasses, escreveram para diversos profissionais da música. E aí tinha gente que falava assim: eu acho que assim, os alunos não estão querendo fazer aula porque o Brooklyn é muito longe. É um trem de 20 minutos, assim, 20 minutos, de Manhattan para o Brooklyn. Eu olhei e falei assim: é por isso que não tem aluno nessa escola, entendeu? Então eu acho que isso é extremamente nocivo para essas pessoas mesmo, assim, para o cenário. Então, assim, a gente vê um cenário onde cada vez menos pessoas elas estão tendo menos interesse em tocar violão. Aí que tá, o violão em si não, isso nunca vai acabar, nunca vai morrer, mas tocar violão profissionalmente, e é importante que a gente tenha um cenário profissional diverso e grande e espalhado. Isso é fundamental. A gente não quer que o violão se limite a 5 pessoas. Isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para a questão financeira, para a questão cultural, para a questão artística. Então, assim, isso é só um exemplo. Eu posso dar vários outros exemplos que eu dei, assim como esse. E aí, por exemplo, se você chama o fulano de tal para o seu evento, aí seu evento passa a ser o melhor evento do mundo. É muito engraçado isso, ver essa diferença, né? Então, assim, as pessoas elas não engajam por causa da música, elas não engajam por causa da arte, elas engajam por causa do projeto pessoal, que, ao meu ver, quando se tem uma carreira voltada para o projeto pessoal, é uma coisa que talvez aquela pessoa até a nível individual se dê bem, né? Porque, enfim, é um projeto de muitas horas para si mesmo, mas que para o cenário não é positivo. E aí isso afeta as pessoas que vão vir depois, isso afeta os próprios colegas, né? Enfim, eu acho isso uma coisa muito, muito interessante de analisar e perceber. Então presta atenção em como as pessoas se movimentam, como elas fazem. E de novo, não vejo problema nenhum em pessoas terem diferentes ideais artísticos e discordarem. Eu acho que essa não é a questão. Mas a questão é que elas se discordam dando tiro na própria casa, né? Enfim, paciência. Então, eu queria comentar isso. O quão importante é da gente pensar em iniciativas que vão para além da importância que a gente tem para o nosso trabalho. Eu também quero trabalhar para mim, eu também quero ter um bom emprego, ter uma boa representatividade de trabalho. Só que se eu não preocupar no outro, se eu não preocupar que tipo de público eu estou formando, que tipo de aluno eu estou formando, como que eu vou alcançar essas pessoas, que aí é uma coisa que vai em benefício não só meu, mas dos outros também, não vai ter ninguém para assistir tocar, não vai ter ninguém para pagar ingresso, não vai ter ninguém para tocar no arranjo. E daqui a 30 anos, os conservatórios e faculdades que abriram há 10, 20, 30 anos atrás vão ter que fechar. Então, assim, são escolhas, né? E eu acho que é muito importante a gente ver a gente vê o que você pode fazer no cenário seu local para construir uma pedra no conjunto, né? Então essa é uma reflexão que eu também gostaria de colocar. Imagina você hoje, onde você mora, seja lá onde for, o que você pode fazer para converter uma pessoa, parece uma coisa de religião, mas para valorizar a arte, entendeu? Acho que talvez esse seja o ponto. Se a pessoa está mais preocupada, não é mais preocupada, porque tem gradações aí, mas
Se você tem uma carreira que está exclusivamente voltada para o eu e não para a arte que você faz, é um problema muito grande. É um problema gigantesco, né? Então não é sobre a arte, não é sobre a música que você está tocando violão, é sobre você. E de novo, não vejo problema em fazer isso, mas não vamos esconder e vender isso como se fosse arte e música, né? Então é isso, pensar o que tipo de ação que a gente pode fazer para dar um retorno do cenário artístico. A arte é cultura, a arte é história, a arte é a representação de um povo. Daqui a um tempo a gente não vai lembrar necessariamente de pessoas individuais o que elas fizeram, mas da representação artística daquele local, da produção que aquele local teve. A gente tem que valorizar isso, não carreiras individuais em si. Mas valorizando isso, ao meu ver, parece que a gente constrói uma base muito melhor, ao mesmo tempo que as carreiras individuais vão aparecer e tá tudo bem, assim. Mas não dá para fazer as coisas sempre do mesmo jeito, né, numa cabeça de 30 anos atrás, no mundo de hoje, assim, eu acho que é isso. Eu falei 30, mas é só uma separação do passado já relevante, porque é isso, gente. Eu paro por aqui agora porque acho que é isso que eu queria comentar. Essa diferença da carreira voltada por eu junto com a carreira artística. Eu acho que é importante a gente pensar isso, porque a música está dentro desse cenário. Eu vou em outras situações, eu vejo tanto que talvez, ou pelo menos olhando externamente, outras partes da produção cultural elas são unidas. Não estou falando que as pessoas se gostam, não estou falando que as pessoas se amam, mas eu estou falando que elas têm um respeito e se apoiam mutuamente. Então, assim, as pessoas que eu conheço do cenário da fotografia, as pessoas que eu conheço do cenário, algumas poucas da pintura, de outros ambientes da música, elas me parecem procurar uma abordagem de, olha, vamos fazer isso junto, porque separado as coisas vão cair, do que eu vou fazer hoje para eu me dar bem. Então é isso, assim, eu acho que seria muito vantajoso se a gente conseguisse trazer isso para o violão, entendeu? E aí, de novo, perguntar, como que você quer que as pessoas fazem? Olha, incentive as pessoas a procurarem mais palestras sobre o assunto, independente de quem esteja falando. Incentive os seus alunos a tocarem mais. Tente encontrar alternativas de ter um cenário musical, seja você realizando isso ou você apoiando isso. E como você vai apoiar uma outra coisa? Vai assistir. Pronto, acabou, é isso. Vai assistir ou apoia, enfim. Acho que isso é um pouco também do que eu comentei no vídeo passado. Mas eu queria deixar esse vídeo aqui, também esses 2 vídeos que saíram essa semana, é meio que um desabafo, uma reflexão e um pensamento que tem permeado as minhas ações, assim, sobre como atuar onde eu estaria atuando, como fazer as coisas que eu faço, porque tem muita coisa que acontece, a música é um ambiente extremamente diverso. Ao meu ver, as possibilidades de carreira são muito mais variáveis e diversas do que muitas outras profissões, só que ainda é um cenário extremamente desunido, pelo menos parte do que eu vejo, claro, não dá para generalizar. Então é isso, gente, fica por aqui, até mais, boa tarde para vocês, aproveitem a semana e eu vou trabalhar agora, até mais.